Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa. E com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém, amém. Nós vamos ler a palavra, Mateus capítulo 10, verso 40 e 41. Mateus capítulo 10. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. Pai Celeste, nós pedimos que o Senhor nos abençoe nesse instante, enquanto falamos sua palavra que é eterna. E nós, como mortais, estamos descansados na eternidade. Por isso cremos no que o Senhor está fazendo nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar-nos. Quero meditar um pouquinho sobre receber um profeta. E aí é receber um profeta branco. A gente já tem que ser claro para estes esclarecimentos. Se os irmãos notam a própria Escritura, Jesus disse: quem vos recebe, a mim me recebe. Jesus não está dizendo quem me recebe, mas é quem vos recebe. O ministério dele foi exatamente o ministério que testificou do Pai. O ministério dos apóstolos era para testificar do Filho. E aí você vem até hoje, que Deus tem enviado um profeta, e esse profeta testifica de Cristo. E nós testificamos do profeta, porque sempre é aquele: quem vos recebe, a mim me recebe. As pessoas dizem: eu recebo Moisés, pois no tempo de Jesus eles queriam Moisés, mas tinham que receber Jesus. O que Deus queria que eles entendessem era isso. Eu já falei por Moisés. Moisés já fez o trabalho. Agora vocês têm que receber este que eu tenho enviado. E eles nunca puderam receber quem Deus envia. Porque é bem mais fácil a gente falar, olhando para trás, você recebe Cristo, você recebe os apóstolos, porque a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo a pedra principal de esquina. Mas quando Deus está falando para frente, algo que está acontecendo, Jesus viveu o seu dia, falou dos apóstolos. Quem recebeu ele, recebeu o Pai que o havia enviado. Aí ele diz:
quem recebe vocês, recebe a mim. Isto mostra que se nós não recebermos o que Deus envia no tempo que nós vivemos, não adianta nós pular, gritar, dizer que estamos recebendo a Deus, estamos louvando a Jesus Cristo, porque não estamos. Porque o que o próprio Jesus ensina é para nós receber aquele que Ele envia. Se não recebe quem Ele envia, não vai receber a Cristo. Eu quero deixar algumas partes da mensagem do profeta, porque eu quero já entrar logo nesse assunto, porque o irmão Branham diz, eu já li para vocês, o 162 da Laodiceia, no meio do parágrafo, ele diz: e aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome. Porque a coisa mais difícil é receber um profeta. Hoje eu falo de Jesus, mas nos dias de Jesus eles não queriam Jesus, ao ponto que mataram ele. Eles não queriam Jesus. Aí agora nós falamos de Pedro, de Paulo, mas naquele tempo eles não queriam Pedro e Paulo. Depois vai chegando os mensageiros. E agora ultimamente nós falamos de Branham, mas eles não querem Branham. Cada tempo eles olham para trás. E se você entender que hoje, para pregar essa mensagem, a gente tem que olhar para trás, porque não tem acontecimento para frente senão o arrebatamento. Mas tudo que precisava ser revelado, já foi revelado, está no passado. Quem não recebe a nós, é esquisito, né? Não recebe o profeta. Eles dizem, não, nós cremos no profeta, defendemos o profeta, mas vocês têm que saber que nós todos viemos depois do profeta. Você quer viver a mensagem do profeta com o profeta que já partiu. E a mensagem do profeta só pode viver com alguém que está aqui depois do profeta. A mensagem de Jesus só podia ser viva através dos apóstolos. Era eles que iam mostrar a vida da mensagem de Jesus. Foi Jesus que falou: se eles não receber vocês, eles não recebem a mim. Mas se eles receber vocês, aí eles me recebem. Então, nós estamos partindo já para agora, porque quem não recebe um profeta, não tem galardão de profeta. O profeta diz que o galardão de profeta é ser amigo do profeta. E o galardão de profeta é ser amigo do profeta. E quem é que quer ser amigo do profeta? As pessoas não têm esse entendimento de ser amigas do profeta. Eles descreem do profeta. E aí tem que ter aqueles que permanecem testificando do profeta. É como eles não criam em Jesus, aí teve que ter os apóstolos para testificar de Jesus. Aí durante as eras eles foram perdendo tudo o que tiveram dos apóstolos. E Deus prometeu, em Mateus 17:11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então teria que vir um ministério para restaurar o perdido, para que pudesse as pessoas entender o que estava lá atrás e que foi encoberto, porque foi sepultado. Era uma semente sepultada e ela agora estava brotando no tempo de Lutero, Wesley, Pentecostes, e quando chegou no irmão Branham, é a semente outra vez. Por isso você vê a mensagem do profeta, ela é original, porque ela é aquela semente Cristo. Mas Cristo agora está num outro homem. Quando as pessoas passam a adorar a Cristo lá atrás e não vê Cristo nos apóstolos, eles perdem, porque não recebem a voz
então não recebe a Cristo também. Essas mensagens, ela continua valendo aquilo que Jesus falou. Quem vos recebe, a mim me recebe. Mas tem que receber vocês. Se chegar nesse ponto, nossa, agora, por que receber os apóstolos? Porque Jesus morreu. Mas ele ressuscitou. É isso mesmo, mesmo ele sendo ressuscitado, ele disse que o povo teria que receber os apóstolos. Pensa bem nós nesse tempo que um profeta já partiu. O próprio Cristo, que era Deus encarnado, ele diz: quem recebe a vós, apóstolos, a mim me recebe. Então hoje seria a mesma coisa. Se eles não recebem a mensagem após Brana, eles não recebem Brana. Alguém diz: mas tem uma mensagem após Brana? Tem a terceira puxada que o irmão Brana não pôde explicar no seu dia. Então tem, é esta mensagem que eles não estão entendendo nem captando hoje, porque eles não captaram a mensagem no tempo do irmão Brana. O irmão Brana disse: esta semana eu estou esperando que alguém diga, eu vejo. E ninguém apareceu para falar nada. E eles teriam que ver exatamente aquilo que nós estamos vendo hoje. E que nós passamos 40 anos sem ver também. 40 anos, desde quando o irmão Brana partiu, 40 anos nós não vimos o que o irmão Brana fez lá em 63, sendo um profeta. Então as pessoas dizem que recebe o profeta como profeta, mas não recebe aquilo que o profeta ensina. A terceira puxada não era para ele ensinar, vocês têm que entender isso, porque se Deus diz não diga a ninguém, não era para ele dizer. Se Deus diz para João, não escrevas, é porque não era para ele escrever. Se Deus diz ao irmão Brana, não diga a ninguém, é porque ele nunca vai dizer. Você vai esperar o João Evangelista, de mais de 2000 anos atrás, levantar e dizer, agora eu vou escrever, porque agora pode. Não, não era para ele, é para outro. E quando chegou o outro, que foi o irmão Brana mostrou que não precisa escrever os trovões, porque eles já estão dentro da palavra. Porque não pode aumentar nem diminuir esta palavra. Amém? Vocês estão cansados? Espero que vocês vão bem, porque eu fico cansado durante o dia. Eu descanso na hora que eu estou pregando, que eu vou descansar. Certo? É nessa hora. Mas eu quero levar as pessoas a verem o que o próprio anjo do Senhor disse para o irmão Brana. Estou tendo que usar também o celular agora. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Ele disse, e lá longe, há uns 15 anos, em 1937, 7 de maio de 1937, creio que foi, Deus fez uma aliança comigo, olha, dizendo, tu nasceste neste mundo para orar pelos enfermos, se tu puderes fazer com que eles creiam em ti. Agora, quem falou? O anjo do Senhor falou. O anjo do Senhor vem e fala para o irmão Brana, porque o irmão Brana, ele é um comissionado do anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor não pode falar direto com o povo. Mas aí o anjo do Senhor tem que falar através do corpo que o Senhor está usando na terra. Então eu tinha que falar através do irmão Brana. Por isso, ele diz, se tu puderes fazer com que eles creiam em ti. Meu coração sempre tem sido para o povo, se tu fizeres com que esse povo creia em ti, e então fores sincero, quando orares, nada passará diante da tua oração. Agora, quem é que crê num profeta desta maneira?
Se você crê, você recebe galardão de profeta, como o próprio Jesus disse que recebe. Quem recebe um profeta, recebe galardão de profeta. Você recebe revelação. Você quer melhor galardão do que saber o que são os 7 selos, o que são os 7 trovões, o que é o novo nome? Você quer melhor galardão? Olha, está esperando receber um galardão no céu. Se você não recebe um profeta na terra, na qualidade de profeta, você não recebe o galardão de um profeta na terra, que são as revelações que estavam escondidas nos 7 selos. Como é que você vai esperar receber um galardão no céu? Você só recebe o galardão no céu quando você, aqui na terra, recebe um profeta na qualidade de profeta. E o irmão Brana vem aqui e mostra, ele não estava falando dele, mas o ministério era dele. Ele falará claro. E aqueles que receberem este profeta em seu próprio nome, receberá o efeito benéfico do ministério desse profeta. Meus irmãos, eu tenho a segurança que o efeito benéfico do ministério do profeta é exatamente esta terceira puxada que, como profeta, ele realizou em 1963 e deixou dentro da mensagem, não podendo esclarecer para ninguém. Ninguém, nenhum homem hoje é melhor que William Branham foi, assim como nenhum homem seria melhor do que Jesus Cristo foi. A gente tem que ver isso. Contudo, Deus disse para o irmão Branham que ele foi escolhido para ser diferente dos profetas. Eu te escolhi para um ofício maior. Deus falou para o profeta. Agora, eu creio nisso. Entende? Por isso, eu creio nisso e aí eu tenho que receber um galardão de profeta, não no céu. Eu estou recebendo o galardão de profeta aqui na terra. Eu estou recebendo esse benefício, como ele está dizendo aqui, receberá os efeitos benéficos. Se você não recebe um profeta, você vai receber o maléfico. Mas se você recebe um profeta, você recebe efeitos benéficos que Deus tem para a sua igreja. Amém? Então, voltando nesse pensamento, receber um profeta e é receber Branham. Você diz, eu recebo Jesus, filho, Jesus mandou você receber os apóstolos, e ninguém quer receber os apóstolos. Não era receber Jesus, Jesus não falou, vocês vão ali e fala para eles receber a mim. Ele diz, não, aquele que receberá vós, a mim me recebe. Isto é uma corrente divina que sai de um ministério para o outro. E se você, como eleito, você não perde este efeito benéfico do ministério. Como os apóstolos, eles foram para Jerusalém, eles aguardaram aqueles 10 dias ali, eles ficaram aguardando até cumprir os 50 dias, para que pudesse o Pentecoste, o Espírito Santo, derramar sobre eles. Eles ficaram aguardando, tiveram paciência e aguardaram, mas foi Deus que disse, agora o povo tem que receber vocês. Como? Porque o povo não recebeu Jesus. E quem estava em Jesus? Era o Espírito Santo. O Espírito Santo estava em Jesus e o povo tinha que receber Jesus. Se eles dissessem, eu recebi o Espírito Santo, mas não receberam Jesus, eles não receberam o Espírito Santo. Porque quem enviou Jesus foi o Espírito Santo, que é o Pai. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então o Pai me enviou. E vocês têm que crer em mim. É como Jesus disse, vocês têm que crer em mim, porque o Pai me enviou. Aí Jesus vem e diz, eles terão que crer em vocês, porque eu vos envio. E ele diz claro, eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. Porque lobo é exatamente aquele que ele está à espreita de uma ovelha, porque uma ovelha é indefesa.
Uma ovelha não discute, não briga. Agora você vai ver o que é uma ovelha, que tipo de gente nós somos. Para poder ter natureza de ovelha, assim como Jesus, com natureza de ovelha, arrancaram barba, mão cheia, e ele ficou quieto. Não revidou. Ele teve a sua hora do azorrague, porque ele tinha que colocar ordem em casa. E como mensageiro do dia, o Deus encarnado do dia, ele tinha que pôr ordem na casa. Não façais da casa de meu pai covil de salteadores. Então, aquele povo teve que sofrer o impacto da mensagem de Jesus, que foi o Espírito Santo falando através de Jesus, que eles chamavam de Beuzebu. Era o Espírito Santo falando através da boca de Pedro, o que pentecostais chama de Satanás. Por quê? Porque eles não entendem o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nem pentecostais, nem as igrejas nominais não entendem o que é Pai, Filho e Espírito Santo. Se eles entendessem, eles aceitariam a mensagem de Pedro no dia de Pentecoste, porque era a mensagem do Espírito Santo em Atos 2, que tinha sido derramado sobre os discípulos, que o próprio Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe. Quer dizer, o Espírito Santo estava agora, oh meus irmãos, onde estava o Espírito Santo? Não estava em Jesus. O Espírito Santo estava nos apóstolos. O Espírito Santo derramou nos apóstolos. Você tem que ver, o seu ministério termina na terra, e aquele Espírito que te ungiu, vai ungir outro. É dessa forma. O Espírito que ungiu a Jesus, ungiu a Pedro, ungiu a Paulo. E aí, esse mesmo Espírito que ungiu a Jesus, ungiu a Brana. E eles não admitem, porque eles não admitem um profeta. E nas Escrituras, não é você crer apenas em Jesus. Jesus foi no seu dia. Eu não estou falando mal de Jesus, eu creio em Jesus. Só o próprio Jesus mostrou isso. O próprio Jesus diz: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará. Jesus não tinha ciúme de outro fazer obra maior, porque Jesus sabia, o Espírito que está em mim, ao partir, esse Espírito vai encontrar um homem durante as eras, e entrará neste homem, e ele fará obras maiores do que eu tenho feito. A gente não quer que outro faça coisa maior que a gente, mas Jesus queria. Jesus diz que ia acontecer. Jesus era o Filho do Homem no seu dia. Aí ele profetiza os dias de Noé, os dias de Ló, que viria a acontecer, que eram dias do Filho do Homem. Mas eles não entenderam isso nem nos dias de Abraão, que Deus estava em carne, comendo carne, bebendo leite, comendo bolo. Eles não entendem Deus quando está desse jeito. E ele estava lá na casa de Abraão, não dentro de casa, ainda estava debaixo da árvore, debaixo do carvalho. Foi aonde Abraão o recebeu. E as mulheres não entravam, diz o profeta, em negócio dos homens como elas fazem hoje. A Sara não estava lá com Elohim, a Sara estava na tenda de trás de Abraão. Estava na tenda, porque o irmão Brana ensina na sua mensagem que naquele tempo as mulheres não intrometiam nos negócios dos homens, de ficar no meio, de fazer negócio, de se misturar, de dizer: não, se você fizer eu não aceito, e não aceito isso e aquilo. Naquele tempo não existia isso. Naquele tempo havia reverência. Sara reverenciava Abraão. É isso que você tem que aprender como igreja. Nós não temos que ficar atrapalhando a Cristo nos seus negócios espirituais.
Nós temos que admitir que somos apenas alguém que estamos aqui para ajudar o mestre, porque o mestre não pode fazer nada mais hoje se não for através de nós. Deus é Espírito. Você pensa que Jesus vai vir aqui, Ele mesmo em carne para fazer? Você pensa que o William Branham voltará aqui, ele mesmo em carne mortal para fazer alguma coisa, como muita gente está esperando? Não fará isso não. O próprio Jesus mostrou que não era Ele, não sou eu, não, é o Espírito Santo. Quando Ele vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Agora o Espírito Santo era exatamente o que estava nele, e ao partir, sairia dele e seria derramado neles, no Pentecoste. Amém. Eu gosto de ver estas coisas. Quando me vem, eu sinto bem com esta mensagem. É simples, não precisa de longe, é simples. Escuta a voz de Deus. A mensagem diz o anjo do Senhor: sua mensagem precursará a minha segunda vinda. Pergunta e resposta 12, 385. Deus, sendo mal entendido, 260, está mostrando que a tua mensagem precursará. Meus irmãos, não era... o anjo não chegou e disse: eu vou precursar. Não, o próprio Jesus não podia fazer isso, senão através de uma outra pessoa. O diabo, para fazer alguma coisa, ele não tem que levantar Anás, Caifás e os demais. Ele usa homens do tempo. Satanás usa homens do dia. E aquele mesmo espírito que usou Anás para poder falar contra Jesus, para chamar Jesus de demônio, é o mesmo espírito que esteve em Anás e Caifás e que está na pessoa que rejeita a manifestação do profeta no seu dia. Porque aqui foi o anjo do Senhor que diz: tua mensagem precursará minha segunda vinda. Tua mensagem, não a minha mensagem dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tua mensagem. Não, não a mensagem de Pedro, de Paulo. Se as pessoas pudessem entender o que Deus faz, Ele está olhando para frente, Ele está derramando a unção no da frente. A gente faz companheirismo com o de trás e Deus está lá na frente. O povo faz companheirismo com a mensagem do irmão Brana, enquanto Deus está na esposa hoje. Está em quem? Está em João, em você. Você é a esposa. Deus está operando em você. Ele não pode operar no irmão Brana. Oh, pelo amor de Deus, será que não entende? Eu posso falar tão claro. Ele não pode operar, o próprio Jesus não podia operar, ele mesmo, ele tinha que operar através de Pedro. Porque Pedro disse: você mentiu ao Espírito Santo. Ele tinha mentido para quem? Para Pedro. Mas Pedro diz: vocês mentiram ao Espírito Santo. Porque agora o Espírito Santo estava em Pedro. É isso que o povo não admite. O Espírito Santo, em justificação, saiu para a santificação, passou para a restauração dos dons, entrou no profeta William Branham com o ministério de Elias, para restaurar todas as coisas, e depois vem com o ministério de 7º anjo, para revelar o escondido de 2 milênios, e muito mais, pois a semente da serpente é do princípio, é de 6 milênios atrás, que ninguém sabia nada, mas vem um profeta, e eu creio no profeta, e eu recebo os efeitos benéficos do ministério deste profeta. Alguém diz: eu não quero nem saber dessa semente da serpente que vocês creem. Por que não quer saber se você é? Por que você não quer saber de uma coisa que você é? A semente da serpente.
Pois não quer saber. Se você for pelo menos revelado, você diz, eu quero saber o que Deus fez após Jesus. Ele derramou o Espírito Santo. Eu quero saber o que Deus fez após os apóstolos. Ele manifestou em 7 mensageiros. Eu quero saber o que Deus fez em Brana. Primeira e segunda etapa, a gente ficou sabendo. Agora eu quero saber o que Deus não podia esclarecer para os Estados Unidos. E diz, não diga a ninguém. É um mistério, não é para os Estados Unidos, não é para o entardecer. É para a próxima mensagem que nem nós sabíamos que tinha uma próxima mensagem. Vamos ser claros, nem nós sabíamos, só que nós não sabíamos e esperávamos uma coisa que já tinha cumprido, porque Deus já tinha revelado essas coisas ao profeta. Ele só não pôde dizer para uma pessoa em particular, mas ele disse em pregação. Era como João, ele não pôde escrever os 7 trovões, mas ele disse nos 7 selos. Os 7 trovões estão dentro dos 7 selos. O que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Laodiceia 38. Meus irmãos, isto é luz. Esta é a mensagem da esposa hoje. Este é o ministério que as pessoas deviam ver, que o João ontem não pôde falar, e que hoje a esposa está falando. Entende? Ontem não pôde falar, não diga a ninguém, mas ele tinha que deixar pregado, porque ele comeu esta revelação, ele deixou esta revelação aqui dentro das mensagens, e nós simplesmente comemos agora esta revelação, e transmitimos o que ele naquele dia não podia dizer, pois era um segredo. Hoje nós transmitimos a povos, reis, nações e línguas. Amém. É muita coisa boa. Obedeça a voz do anjo. A mensagem chama obedeça a voz do anjo. O irmão Brana chegou a dizer para Deus, Senhor, as pessoas não crerão em mim. Por quê? Porque a voz do anjo tinha dito, olha, você tem que fazer as pessoas crerem em você. Irmãos, depois que o anjo trabalhou em Jesus, o Filho, trabalhou nos apóstolos, agora para a revelação da palavra, este anjo do Senhor veio trabalhar em William Branham. Por isso ele disse, as pessoas, você tem que fazer as pessoas crer em você. Aí ele diz assim, Senhor, as pessoas não crerão em mim. Porque todos nós sabemos, é difícil crer num homem. As pessoas não crerão em mim. Era por isso que eles não creram em Moisés. Porque era um homem e Deus estava nele. Aí eles não creram em Josué, que manifestou o nome de Deus do Velho Testamento. Joshua é o nome de Deus do Velho Testamento. Ele manifestou, mas eles não creram. E a própria Bíblia diz que o nome de Deus está no anjo. O anjo que Deus havia enviado. E disse, vocês não pecam contra ele, porque ele não vai perdoar as vossas rebeliões. E eles pecaram contra ele. Eles foram contra Moisés, eles foram contra Josué. Aí você tem que ver que eles foram contra o irmão Branham. Você sabe que é o ministério do irmão Branham na primeira e segunda etapa? É o ministério de Moisés. Na primeira e segunda etapa era o ministério de sinais, sinais no Egito. O que o irmão Branham fez, esse era o ministério do irmão Branham, o ministério de sinais. Mas você sabe o que é a revelação dos 7 selos? Aquilo era o ministério de Josué. Por isso, o nome do Senhor está no anjo. Por isso, William Branham diz, HM faz parte do nome de Deus. Porque o nome do Senhor estava em Oséias,
e teve que mudar o nome de Oséias para Josué, para poder colocar o nome de Deus, o Iá, tinha que ser colocado ali. Então foi no Josué. Nós temos o nome de Deus no Velho Testamento, mesmo na Bíblia original, é o Iá. Aí nós temos, na tradução, ele diz: o meu nome é Já. Já é Iá também. O meu nome é Já. Agora você vem para esse tempo final, H-A-M faz parte do nome de Deus. Porque o nome de Deus está no anjo. O anjo do Senhor falou com o anjo do Senhor. Ah, se você pudesse ter luz. O anjo do Senhor precisa de um corpo para ele falar naquele corpo. E aquele era o anjo. Jesus diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Capítulo 22, verso 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Agora, meus irmãos, qual anjo? É o anjo do Senhor. Mas quem era Brana? Era o corpo no qual o anjo do Senhor estava materializado. E eles não podiam ver isto. Por isso eles não podem receber um profeta, eles não têm galardão de profeta, eles não podem receber também os efeitos benéficos do ministério deste profeta. E os efeitos benéficos não é para esse povo da mensagem que está rejeitando o novo nome Brana. Não é para eles. Efeitos benéficos é para o povo que crê, que aceita o novo nome de Deus, que HM faz parte. Se HM faz parte, Bran é o nome. Agora, sabe o que é isto? Por isso o anjo disse: se você fizer as pessoas crer em ti. Porque este anjo estava no profeta. Esse anjo do Senhor, que é a manifestação espiritual, tinha que ter um corpo no qual ele se revelasse em carne, para ser conhecido. Aí ele veio no corpo de William Branham. Por isso ele tem este HAM. E Deus provou na montanha. Quantos picos tem aquele monte? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? BRANHAM. Nós não precisamos de mais nada. O que nós precisamos é crer. Receber um profeta, vamos dizer claro, receber o profeta na qualidade de profeta, receber William Branham como profeta. Ele diz: não, mas vocês têm o profeta como Deus, é porque Deus está no profeta. Deus está no profeta dizendo para as pessoas, fazer as pessoas crer nele. Se Deus não está num corpo, como ele vai poder fazer as pessoas e dar uma mensagem para eles? Creia em você. Você tem que fazer as pessoas crer em ti. O anjo não diz em mim, o anjo diz em ti. Porque Deus agora não estava em mim. Deus agora queria estar em ti. Em mim ele venceu as eras, em ti ele revela as eras, os selos, os trovões, o novo nome. Amém? Amém. O anjo do Senhor me disse, é o homem interior 79. O anjo do Senhor me disse: se fizeres com que as pessoas creiam em ti. A gente tem que bater nisso, irmãos, porque eles pensam que nós temos irmão Branham como o povo da Índia, que batiza em nome de William Branham, e que adora a foto de William Branham, que beija essas coisas. Isso é o mesmo catolicismo. Nós não somos esse tipo de cristão. Nós cremos no ministério de Deus, e o ministério de Deus, quando vem na terra, ele está num homem. O William Branham não pode pregar o que eu estou pregando para vocês. Por quê? Porque ele já pregou e os outros não entenderam.
Eu não estou aqui pregando uma novidade para vocês, eu estou simplesmente repetindo o que ele pregou, e quando você repete uma coisa, aquilo fixa mais na mente das pessoas. O que? Irmão Branham não podia. Ele não podia, depois que ele pregou os selos, ele não podia responder perguntas e respostas segundo o que as pessoas queriam. Ele não podia. Do tempo não ter acabado, ele dizia, você tirou lá dos selos. Ele não podia, Deus disse para ele, não diga a ninguém. A era de Laodiceia terminou, não vai você pensar, você me entendeu mal. Ele não podia falar, Deus disse para ele, não diga a ninguém. Como Deus disse para Sansão, não conte o segredo. Só ele sabia onde estava o segredo. Deus disse, você não conta. Quer dizer, contou o segredo, você acaba morrendo. Não conta o segredo. E veio 1000 filisteus. Não tirava nada dele. Nada daquele segredo. Mas eles pensaram bem, tem uma coisa que ele gosta. É mulher. Vamos arrumar uma mulher para ele. Arrumou um casamento para ele. Meus irmãos, olha, tem coisa que parece errada, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia. Os pais de Sansão não sabiam que aquele negócio era de Deus. Mas o que negócio de Deus? Sansão foi casar com a filisteia. O que Deus queria destruir os filisteus. Mas com isso, aquele vaso no qual Deus estava usando, pagaria o preço, morreria. Morreria, porque ele contou o segredo. Quando ela o acariciou e diz, você pode falar isso para mim? Nada mal. Quem tem eu saber desse? Qual o seu segredo? Aí foi a hora que ele falhou. Deus disse para ele, não diga para ninguém, não conte. Mas Sansão não aguentou. A pressão da Dalila. Você sabe que o irmão Branham não aguentou a pressão dos ministros, da primeira e segunda etapa. E ele contou o segredo que Deus disse para ele, não diga a ninguém o segredo de pescar. Que era levar a mensagem de cura divina, chamar a atenção, sinais na mão. Curar os enfermos, não diga. Os ministros rodeavam o irmão Branham, disse, irmão Branham, Deus quer que nós saibamos disso também. E ele, irmão Branham, era propenso a ajudar as pessoas. E começou a contar esse mistério. Aí o ministério dele embaraçou. E Deus disse para ele, eu não te disse para não contar. A linha embaraçou. Na terceira puxada, Deus disse para ele, você nem tente. Agora, meus irmãos, eu não estou afirmando que é isto, mas a realidade é que o irmão Branham, até no ano de 65, 64, 65, ele esclareceu a terceira puxada. Que Deus tinha dito para ele, não diga a ninguém. Ele esclareceu dentro da mensagem sem falar. Tão claro para as pessoas, mas ele deixou dentro da mensagem, e logo Deus o recolheu. Agora, lá atrás, Sansão foi uma desobediência, ele não tinha que ouvir a Dalila, é como você não tem que ouvir a igreja, você não tem que ouvir um concílio mundial de pastores, você não tem que ouvir um plenário de pastores, que discute a verdade não é para ser discutida, é para ser crida. Eles discutem a mensagem não é para ser discutida, novo nome não é para discutir, é para crer. 7 trovões não é para discutir, é para crer. Mas o defeito é que eles querem discutir e acham que estão certos. E se você se misturar lá, você vai ver que você se torna um Sansão. E os pais de Sansão não sabiam que aquele casamento vinha do Senhor.
Só porque Deus queria acabar com os filisteus. Os filisteus eram inimigos de Israel. E Deus sempre trabalhou com Israel como nação. Era uma nação que Deus tinha no meio de talvez centenas ou mais de nações que existiam naquele tempo. Deus tinha uma nação, os hebreus. Era de Deus. Agora, o que aconteceu? Ele contou o segredo. Eu sou nazireu de nascimento. Se navalha nunca chegou na minha cabeça. Se cortar o meu cabelo, eu perco a força. Foi fácil. Ela pôs o Sansão no colo e nana neném. E ele ficou quietinho. E ela catou lá a tesoura e cortou as 7 tranças. Olha, como que o homem fica anestesiado no colo de uma mulher prostituta, de uma mulher que estava agindo de uma forma errada. Ela queria a morte dele, ela queria a destruição dele, porque ela era uma filisteia, ela queria o bem do seu povo. E ele teve que pagar o preço, porque aí ficou cego. Ele tentou se levantar, eu me levantarei e me livrarei mais essa vez. A hora que ele levantou, ele viu que ele não tinha poder. Tinha cortado as tranças, 7 tranças. Você corta o poder, você não crê no 7 de Deus, BRANHAM, você corta do seu ministério, corta da sua igreja, você perde o poder, você é um Sansão cego. Agora, você não tem o efeito que Sansão teve, porque o Sansão ainda cria no ministério de Deus e chegou lá naqueles lugares mais fortes do prédio, abraçou aquelas colunas. A gente vê que o povo não percebe que o poder vai crescendo para destruí-los. E o cabelo dele foi crescendo. E mesmo cego, ele disse, me leva para apalpar as colunas do templo. Levaram Sansão. E o que pode fazer um homem? As colunas de um templo daquele, meus irmãos, tinha mais de 3.000 pessoas naquele templo. O que faria um homem cego que tinha perdido a força, tinha perdido o poder? Mas um pouquinho que cresceu o cabelo foi o suficiente para ele fazer a última oração. Ele fez a última oração para Deus ouvir. Que morra eu com os filisteus. E puxou aquelas colunas e destruiu aquele templo. Mais de 3.000 pessoas morreram e ele juntamente com elas. Porque ele desobedeceu, falou o que não podia ter falado, o segredo ele não podia ter contado. Então tem coisa que o próprio Jesus mostrou que ele não sabia aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, ele era o Filho. Quando Deus está no ministério, ele não pode esclarecer o que vai acontecer no outro ministério. Por isso ele diz que os anjos do céu não sabiam, nem o Filho, mas unicamente o Pai, que é o Espírito Santo. Só ele que sabia. Isso passou 2 milênios. Mateus 24:36 cumpriu aquele dia no Monte Pôr do Sol, quando Deus manifestou em seu profeta e desceu de Apocalipse 10:1 a Apocalipse 10:7, se manifestou, se encarnou. Aquilo era Deus descendo e se encarnando no seu profeta. E o meu problema é que eu creio nisso e eu sei que eu recebo os efeitos benéficos daquilo que creio, do ministério do profeta, porque eu creio no profeta como um profeta e recebo ele como profeta. Assim como nos dias de Jesus, você tinha que receber Jesus como profeta naquele dia. E ainda que ele dizia que ele e o Pai eram um só.
E eles não queriam aceitar de maneira alguma. Aqui vem um profeta para mostrar para nós que o próprio anjo do Senhor diz, faça eles crer em você. Eles têm que crer em você. Em outras palavras, eu estou em você. Agora eu já estive em Cristo, agora eu estou em Brana. Ah, irmãos, isso é só para quem crê. Isso é só para aqueles que têm luz da própria palavra e pode ver o que o próprio Jesus diz. Deixa eu terminar aqui. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Você vê as coisas, ele mostra tão claramente, quem vos recebe. Aí depois ele mostra da parte dele, a mim me recebe. Mas quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, que é o Pai. O Pai que está em mim é quem faz estas obras. Amém? Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por esta Escritura, pois ela é a sua palavra, ela é a verdade, e nós sabemos que o Senhor está trabalhando hoje, diferente do que o Senhor trabalhou com o irmão Brana. Com o irmão Brana o Senhor revelou os mistérios, conosco o Senhor está comendo os mistérios revelados, comendo o livrinho. Isto é maravilhoso para nós, para podermos pregar outra vez o mesmo que o seu profeta pregou a povos, reis, nações e línguas. Isto é, aqueles que ouvirem esta palavra recebem os efeitos benéficos, cada geração, cada nação recebe os efeitos benéficos do ministério deste profeta. E o ministério deste profeta não foi apenas cura divina na primeira e segunda etapa, mas foi a terceira puxada, a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, conforme ele mesmo diz, nos ungidos últimos dias, 262. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Música